A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a vida de você que está em casa, você que gosta de conhecer um pouco mais da Bíblia, você que gosta de estudar a palavra do Senhor, você que é um cristão, você que adora esse Deus maravilhoso. Eu te convido agora, nesse momento, para você estar junto comigo, depois de um tempo que a gente ficou sem fazer vídeos, né? Muitos compromissos acabaram afogando o nosso tempo, né? Mas pela direção do Senhor, eu acredito que é momento de voltar e trazer um pouco daquilo que Deus nos deu com toda a humildade, com toda a dedicação, para que o reino de Deus ele venha crescer cada vez mais. Hoje eu trago um tema junto com vocês, um tema bem simples para a gente retomar devagar esses estudos, né? Quem tem nos acompanhado sabe do que nós temos falado, né? Algumas passagens, palavras bíblicas que, na verdade, o bom entendimento e interpretação delas faz todo sentido para a nossa fé cristã. Hoje com um tema, palavras e seus significados, conhecimento para o cristão. Eu queria trazer algumas palavrinhas que às vezes parecem até coisa de grego, né? Palavras que a gente nem escuta no nosso cotidiano, mas que fazem parte da fé cristã, fazem parte da nossa vida, e é interessante que a gente venha conhecer sobre essas palavras. Primeiro, eu queria trazer o significado da palavra teologia. Sim, às vezes a gente ouve tanto sobre teologia, mas nunca ninguém parou para falar pra gente da forma mais simples possível o que é a teologia. A teologia, dentro da teologia a gente encontra a ciência de Deus e das coisas divinas. Sim, a gente encontra a teologia exegética, por exemplo, que faz a gente entender o significado das escrituras, como chegou até nós, qual o seu significado real. A gente também pode encontrar a teologia histórica, que trata do desenvolvimento e interpretação da doutrina que nos é ensinada, e fala também da história da igreja, como que a igreja chegou até hoje. Então também faz parte da teologia esse tópico, talvez a dogmática, para ser simples assim para você, que trata das verdades fundamentais do Evangelho. Temas como o pecado, como o pecado chegou entre nós, salvação, Deus, Espírito Santo, escatologia bíblica. Você sabia que a escatologia trata dos finais dos tempos? É a doutrina, o ensinamento das últimas coisas. A teologia também trata de apologética, que fala da defesa do cristão. Você parou para pensar que muitas das vezes nós precisamos defender a nossa fé com firmeza, com determinação, com embasamento bíblico e, em primeiro lugar, talvez, com inteligência. Sim, aquela que Deus nos dá, porque o cristão ele pensa, ele não pode ser acuado, ele não pode ser um cristão que vai somente nos seus cultos e fica totalmente avoado do mundo exterior, não. Ele precisa pensar para que Deus venha abençoar ele e usá-lo como instrumento para ganhar almas lá fora, pessoas que necessitam de uma palavra de Deus. Mas de uma forma bem simples, Rodrigo, o que é teologia? De uma forma bem simples para você entender. Todas as vezes que você para com o seu grupo para estudar os ensinos sobre Deus e os seus temas, você está fazendo teologia. Simples assim. Quando você se reúne na sua escola bíblica dominical, quando você se reúne no seu estudo de quarta-feira, quinta, não sei que dia da semana, todas as vezes que você reúne pessoas para poder estudar a palavra de Deus, você está fazendo teologia. Olha só que coisa simples e fantástica. Tem muita gente que acha que fazer teologia é cursar um estudo, é ser formado, entrar para uma escola teológica. Talvez isso seria a forma formal de você fazer teologia, com um grupo, com alguma sociedade que presta esse serviço. Mas também você pode fazer teologia da forma mais informal, que é se reunindo com os seus irmãos e tratar dos assuntos bíblicos. Olha que coisa simples. Para muita gente, às vezes, que nunca procurou estudar o conceito de teologia, da forma mais simples possível, fazer teologia é isso. Você se reunir com seus irmãos e estudar sobre a palavra de Deus.
Quando você está fazendo isso, nos seus grupos de estudo, você está fazendo teologia. É simples demais, né? E tem tanta gente que faz tanta confusão a respeito desse tema que é tão simples, teologia. Mas eu gostaria de também trazer para vocês algum sentido de palavras que fazem parte também da teologia e que é muito interessante a gente saber. Como, por exemplo, a palavra exegese. Você já ouviu falar nessa palavra? Olha, eu preciso ter uma boa exegese. Mas o que é isso, exegese? Exegese é esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto da palavra de Deus. Um texto que às vezes traz um pouco de complicação, na sua ideia ele traz um pouco de confusão na nossa mente, talvez pelo contexto que nós vivemos, em relação a um contexto do Oriente Médio, há mais ou menos 1800, 2000 anos atrás. Fazendo uma boa exegese do texto que eu estou lendo, vou buscar mais entendimento. Quer ver um exemplo disso? Mateus 10:34. Olha só o que a palavra diz. Mateus 10, versículo 34 vai dizer assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Olha só o que Jesus acaba de dizer. Ele que é considerado o príncipe da paz, ele que nos saúda com a paz, chega nesse texto de Mateus, ele fala: eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Se eu fazer uma boa exegese desse texto, eu vou compreender ele com facilidade. Quando Jesus está comissionando os seus 12 discípulos na missão em pregar o Evangelho, Jesus ele está dizendo àqueles homens: olha, vocês vão falar sobre o Evangelho, sobre a missão de Cristo nesta terra, e não vai ser fácil. Vai ter momento que vocês vão ser bem recebidos, sim, mas vai ter momentos que vocês não vão ser bem recebidos. E muitas das vezes vai haver divisão para poder trazer a palavra, para trazer o significado do ministério de Cristo e as suas palavras diante desta caminhada. Então, muitas das vezes vai trazer espada, divisão, vai ser complicado. Mas muitas das vezes vocês vão ser recebidos e a palavra vai chegar e vai fazer morada aonde ela precisa entrar. Então, um texto desse, com uma boa exegese, bem simples e fácil, dá para nós entender por que Jesus disse isso. Por que queria trazer espada e não paz nesse determinado momento. Porque não ia ser fácil para os discípulos. Em outro texto, se você quiser melhor entendimento sobre esse texto, eu tenho um vídeo nos outros lá, os primeirinhos que eu fiz no canal, que vão falar também sobre textos polêmicos da palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes fazem textos e fazem colocações em cima das palavras que Jesus disse e que às vezes ele nem disse. Você sabia disso? Está lá nos primeiros vídeos, estão lá os primeiros vídeos, vão estar lá todas as dicas para você também. Mas vamos continuar. Falamos de exegese e tem uma palavrinha também que é chamada hermenêutica. Você sabe o que é hermenêutica? Para um bom pregador da palavra, você precisa de exegese, mas você precisa também de hermenêutica, sim, que esclarece o sentido das palavras da Bíblia. Você sabia que a Bíblia foi escrita em 3 línguas? Hebraico, aramaico e grego, e alguns pedaços em persa? Você sabia disso? Você sabia que uma boa hermenêutica faz com que palavras trazem esclarecimento para você? Posso te dar um exemplo? Gênesis 6:6 vai dizer assim: e arrependeu-se o homem de ter feito o homem. E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Como assim? Lá em Números está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Gênesis está falando que arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Quando eu faço uma boa hermenêutica desta palavra, eu encontro com facilidade a resposta para isso. Porque essa palavra arrependeu-se no hebraico, ela tem vários sentidos. No hebraico, a sua pronúncia é mais ou menos algo como Naham. E um dos seus significados é pesou-lhe o coração. Você sabia disso? Quando eu faço isso, dá total entendimento de uma boa hermenêutica dessa palavra. Olha só, a Almeida Corrigida e Fiel, ela já faz esse papel hermenêutico muito bem e no próprio versículo ela traz luz a isso. Olha só. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração.
No próprio texto da Almeida, Corrigida e Fiel, já traz com claridade o sentido desse arrependeu, que significa pesou no seu coração. Deus não se arrepende, lógico que não, tudo que Deus faz é perfeito, infinito, agradável. Quando está escrito arrependeu-se, um dos sentidos dessa palavra, nahan, no hebraico é pesou-lhe o coração. Então Deus ficou triste com aquele acontecimento, ele ficou pesaroso de coração. Uma boa hermenêutica vai fazer você compreender isso com facilidade. E por último, você já ouviu essa palavra? Homilética. Não é omelete não, é homilética. A arte de pregar sermões por parte do pregador do evangelho. E falha quem pensa que isso só se direciona àqueles que têm o dom da pregação, têm vocação para aquilo. Pois todo cristão precisa falar sobre Jesus. O ID é para todos, não apenas para alguns. Talvez alguns se dediquem mais, tenham uma vocação maior para aquilo, mas é um chamado que é feito para todos. Todos nós cristãos, todos nós que temos a palavra como base de fé, de uma forma racional e legítima. Uma boa homilética vai fazer com que o pregador ele possa ter uma boa oratória, possa ter um bom linguajar, palavras claras em português, faz muita diferença. Você já foi numa pregação que você escutou e o pregador gritou tanto porque o som da igreja estava alto e ele falava tantas coisas que você não entendia nada? Eu acredito que já aconteceu isso com você, já, porque comigo já muitas vezes. A pessoa fala tanto e o português dela é tão difícil de entender que você não entende o que ele está falando, simplesmente. Porque talvez falta ali um pouco de oratória, um pouco de português um pouco mais claro, falta um pouco de eloquência em suas palavras. Porque é preciso compreender o que está se dizendo. Então, aquele que tem esse intuito de pregar a palavra, de trazer as mensagens, o que deveria ser para todos os cristãos, ele precisa muitas das vezes ter uma boa exegese, ele precisa ter uma boa hermenêutica, ele precisa ter uma boa homilética, pelo menos algo básico para isso. Isso eu digo principalmente aos ministros do evangelho, pastores, líderes, evangelistas, bispos, missionários. Todas essas pessoas precisam demandar tempo estudando a palavra de Deus de uma forma rígida e de uma forma que venha a esclarecer os seus pensamentos, para que as suas palavras não sejam palavras que vêm do próprio homem, palavras carnais, palavras que não têm sentido, não têm um contexto, mas sim palavras do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus, que pelo estudo diligente das Escrituras, por esse zelo do que Deus tem nos revelado, possa transmitir a todos aquilo que mais se aproxima do que Deus pode trazer ao homem naquele momento. Então fique com essas palavras. Eu louvo e agradeço pela sua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você achou legal. Nós esperamos voltar com força total, com mais vídeos, para esclarecer. Se você quiser deixar alguma dúvida, alguma coisa, pode ser que vire o próximo tema do canal aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. E curte, compartilha, siga-nos e vamos fazer com que esse reino seja maior, cada vez mais. Eu te agradeço. Meu nome é Presbítero Rodrigo Goulart, Comunidade Cristã Merak, e até mais. Até mais.